Olá, sejam muito bem-vindos ao Miracles. Eu sou Vivian Karakian Fakuri e a gente vai falar como fazer para as coisas não ficarem tão difíceis. Essa é a parte 2. Então curtam, compartilhem, comentem, se inscrevam no nosso canal e aproveitem para mandar esse vídeo para abençoar a vida de outras pessoas. Bom, no primeiro episódio a gente estava falando então de como a gente deve agir quando a gente está numa situação que a gente está muito cansado, que a gente está até com vontade assim de morrer, parece, de tão difícil que está aquela situação. E quando você está em momentos difíceis, você deve lembrar de algumas coisas que são muito importantes de serem lembradas. A primeira de todas é que tudo passa, nada é para sempre, tudo vai passar e que Jesus falou também que Ele estará lá, Ele vai estar com você. Ele falou, eu venci o mundo. Então você pode ficar tranquilo que tudo vai passar e Jesus venceu o mundo e essa é uma promessa para a nossa vida. Outra coisa também que foi falada é que Deus está trabalhando, por mais que não pareça, Deus está trabalhando. Muitas vezes as pessoas me falam que elas têm fé, não, eu tenho muita fé, mas eu vejo claramente que a pessoa não tem fé. Hebreus 11:1 diz que a fé é a certeza das coisas que não se veem. E eu costumo brincar dizendo que a certeza das coisas que se veem chama visão, das que se ouvem chama audição, mas a fé é a certeza do que você ainda não viu e tem muita gente que confunde isso. A gente também tem que lembrar o que diz Romanos 8:28, pois sabemos que todas as coisas trabalham juntas para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles a quem Ele chamou de acordo com o seu plano. Então a gente tem que ter essa consciência que se você ama a Deus, Ele está lá também cuidando, de você e você pode ter certeza que tudo caminha para o bem de quem ama a Deus, de quem está buscando a Deus. Hoje a gente vai continuar falando sobre isso, então. E a próxima coisa que a gente deve lembrar nos momentos que estão mais difíceis na vida, naquela parte assim que a gente está achando muito, muito ruim, é que Deus é todo-poderoso. É muito importante que você lembre disso. Apocalipse 1:8 diz, eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, o Todo-Poderoso que é, que era e que há de vir. Então, Deus é todo-poderoso e se Ele é todo-poderoso, Ele tudo pode. Então, aquela causa que está impossível na tua vida, aquela situação super difícil, você não pode, eu não posso, mas Deus pode. Lembre-se sempre disso e medite muito nessa palavra, porque ela é importante na tua vida, numa hora dessa, ou para alguém que está precisando, é importante que você também fale. Então, Deus tudo pode e você deve meditar nisso. Nesses momentos que você está passando por um momento de mais sofrimento ou que você conhece alguém que está passando por um momento de mais sofrimento, é muito importante que você medite na palavra de Deus, que você ouça muitas pregações, que você medite na palavra, que você decore versículos que são promessas, é super importante. Nessa hora, é mais importante do que nas outras horas. A gente sempre deve estar em contato com a palavra de Deus, mas nessa hora é mais essencial. Não seja relaxado com a sua vida espiritual nos momentos mais difíceis, porque se ele já é tão difícil, se você relaxa na tua vida espiritual, vai ficar pior ainda. Mas se você não relaxa, você começa a caprichar, começa a ouvir bastante a palavra de Deus, várias pregações e tudo, isso vai te ajudar imensamente, eu posso te dar certeza. Eu falo por experiência, porque eu já indiquei muitas pessoas que estavam passando por momentos difíceis, assista várias pregações, nós temos a facilidade hoje do YouTube, então se aproveite dessa grande facilidade que a gente tem e assista muitas pregações, porque isso vai fazer uma diferença positiva imensa na sua vida. Vai fazer com que uma pessoa que estava super triste fique feliz, porque a gente precisa que essa palavra, que a palavra de Deus penetre no nosso coração e a gente precisa ouvir a palavra. A gente não tem como a gente se alimentar de outra maneira da palavra de Deus que não seja ouvindo. Romanos 10:17 diz que a fé vem por ouvir a palavra de Deus. Então, alimente-se muito dela. E para terminar, a outra coisa que a gente deve se lembrar quando a gente está numa situação ruim é que Deus transforma as coisas. Olha o que diz Gênesis 50:20. É verdade que vocês planejaram aquela maldade contra mim, mas Deus mudou o mal em bem para fazer o que hoje estamos vendo, isso é, salvar a vida de muita gente. Aqui nessa situação é José, que muitos anos antes, tinha sido vendido pelos próprios irmãos, falando com esses irmãos que agora estavam com muito medo que ele fosse fazer alguma coisa, que ele fosse querer revidar, porque o pai deles tinha acabado de morrer, então, e ele estava numa situação que estava meio que com a faca e o queijo na mão. E os irmãos lá com medo,
né, que ele fosse fazer alguma coisa, ele falou, olha, vocês não se preocupem não, porque o que vocês fizeram para o meu mal, vocês me venderam lá atrás como escravo, o que vocês fizeram para o meu mal, Deus transformou numa coisa maravilhosa e hoje eu estou aqui podendo alimentar milhares de pessoas porque Deus transformou o mal em bem. E isso é uma verdade para mim, para você, para todas as pessoas. Lembre-se muito disso. Lembre-se que Deus pode transformar a sua vida, que apesar de você eventualmente estar passando por alguma coisa ruim, que Deus pode transformar o mal em bem, e isso que está te acontecendo hoje, no futuro, você pode olhar e falar, puxa, aquilo foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida, aquilo lá foi um impulsionamento para que eu crescesse muito. Pode ter certeza que Deus quer fazer isso na sua vida e que Deus é todo-poderoso e Ele quer agir na sua vida, você só precisa crer. Bom, hoje eu vou ficar por aqui, então curtam, compartilhem, comentem, se inscrevam no nosso canal e aproveitem para mandar esse vídeo para abençoar a vida de outras pessoas. Fiquem com Deus.